Túlia. Hoje, dia 24 de julho de 2010, sábado. Verbete é o 1639. 4 páginas, 41 elogias e 6 máximas. O tema omnicatálise, dentro da catalisologia. Definição. A omnicatálise é a percepção ampliada da consciência lúcida em múltiplas direções ao mesmo tempo, em determinado momento evolutivo singular, com a expansão notável das autocognições, podendo até ultrapassar os cons magnos pessoais. O ponto da catálise evolutiva, o vetor da catálise evolutiva, o holopensene pró-amplificação das autoconsciencialidades, o pico máximo da catálise sadia, a alavancagem da proex, o fenômeno acelerador da evolução grupal, o fermento mental somático, a autoconscientização dos valores essenciais da autoproex. Agora, nós temos aí na argumentologia 12 categorias de agentes pragmáticos das omnicatálises em geral. E também tem a taxologia, 18 categorias de omnicatálises em geral. Na remissiologia, nós mostramos a aceleração da história pessoal, a amplitude autopensênica, o catalisador, o mega nível da autoconsciência e a potencialização evolutiva. Frase enfática. A omnicatálise somente ocorre a consciência parapsíquica, homem ou mulher, com méritos naturais óbvios, provados no universo das autovivências, da interassistencialidade consciencial. Você já experimentou algum tipo de omnicatálise? Quais foram as consequências evolutivas do fato? Eu quero dizer para vocês que na fatologia escapou aqui catalisando com Z, é com S. Também omnicatálise na sinergismologia. E na teoriologia tem uma teoria lá que está com letra invertida. Agora, eu quero dizer também para vocês que esse verbete está falando da catálise sobre anticatálise, autocatálise, macrocatálise, megacatálise, omnicatálise, paracatálise, procatálise, retocatálise e ultracatálise. De modo que com isso a gente pode estudar mais, com calma, os detalhes da catalisologia, como eu chamo. Agora a pergunta. Posso fazer vasectomia sem problemas com relação às energias ou outras consequências? Tenho já 43 anos de idade e 3 filhos. O que perderei de bom ao ser vasectomizado, ao ser submetido à cirurgia de vasectomia? Gostaria da opinião do senhor sobre tal cirurgia, se é recomendável ou não, no meu caso. Só espero tal resposta para marcar ou não com o médico. Olha, eu tenho que falar para você que eu estudei o processo de sexomática durante 15 anos e junto com os cursos que eu dei no Brasil e no exterior. E eu sempre fui contra tudo que seja mutilação do corpo humano. A biologia humana não admite mutilações. De modo que a gente tem que evitar ao máximo todo tipo de cirurgia mutiladora. E a vasectomia é só pro forma, porque não precisa disso. A rigor não precisa. Se a pessoa é bem disciplinada, não precisa dessas coisas. Eu só quero dizer para você o seguinte, num dos meus cursos apareceram 2 colegas de medicina. Um estava defendendo a vasectomia porque ele mesmo tinha feito e sentia bem com aquilo. O outro era um cirurgião que já tinha feito centenas de casos. Depois que ele ouviu as minhas perorações, os meus argumentos, ele chegou e falou na frente do outro colega e na minha frente, eu vou parar com as minhas cirurgias, não faço mais. E vou encerrar, afundar a casuística que eu tenho, que eu ia escrever sobre isso.
ele fez uma catarse imediata depois das minhas horas de pesquisa do processo da sexomática, aonde eu abordava o processo da vasectomia, a salpingectomia e outras tomias por aí afora, esse tipo de cirurgia. De modo que, se você vai me perguntar, eu sou contra. E sou contra em todos os casos, não é só num, não. A maioria dos homens faz isso para arranjar a pulação de cerca e não criar problema com a esposa. Abra o olho com isso. Ao assistir a tertúlia sobre o mentalês, tive uma inspiração que deveria estudar o processo da concentração mental de maneira exaustiva, pois meu maior trafar é o excesso de devaneios improdutivos. Poderia indicar processo e exercício para começar? Não, o ideal no caso aqui seria você passar uma temporada aqui nos laboratórios conscienciológicos. Tem uma série deles aí que pode te ajudar e andar mais depressa. Inclusive o curso do acoplamentar também pode ajudar. Outra coisa, eu quero mostrar para vocês A Procura da Felicidade. Esse é o filme que vai ser exibido lá na Cinemateca, entendendo? Amanhã, às 7h30 da noite. Então, veja, A Procura da Felicidade. 157. Às 8h30 amanhã. Às 20h30. 8h30, mas é bom a pessoa ir mais cedo. Sim, sim. Eu sou favorável, por isso que eu falo sempre mais cedo. Sei lá se vai estar cheio, não vai ter lugar adequado para sentar. De modo que é com Will Smith. Então pensem bem nisso. Agora, outra coisa. Eu estou aqui com uma obra-prima. Agora, que obra-prima é essa? É uma obra-prima de fotografia. Nós recebemos aqui uma senhora muito educada, chamada Simone de Domenico. Vocês viram essa senhora tirando fotografia um dia? Eu mesmo perguntei o que era. Ela fez um livro, deu os originais das fotos. Nós nunca tivemos fotos tão bem feitas. Ela não é só artista, não. Ela é uma cientista da foto. É simplesmente impressionante. Agora, ela tirou muita foto minha, mas tem os processos todos nossos. Olha a nitidez dessa foto. É simplesmente impressionante os processos dela. Agora, ela fotografou o CAEC do início ao fim, tudo que vocês pensarem. E usou lentes de todo tipo, inclusive aquelas lentes, as grandes de focalização maior, mas também tirou muita foto de detalhes. Isso aqui eu vou deixar para para a pessoa compulsar numa hora que nós temos o povo que quer saber. Inclusive, ó, tem tudo aqui. Se vocês quiserem, pode ver agora, me devolva depois isso. Isso aí nós vamos guardar para fazer os processos nossos de recepção aqui do material. Eu estou vendo que parece que nós temos aqui uma pessoa que é das nossas autoridades aqui de Foz do Iguaçu, que a gente tem que dar um tchau e levantar a mão muito séria. Ele é a terceira autoridade, ao que me consta, lá da Itaipu. Eu estou certo? É isso mesmo? De modo, gente, que vão dar umas batidas de palma para ele. Você sabe, nós devemos muito a Itaipu aqui. Todo mundo que chega, a gente tem que pedir a bênção. Sabe, fazer uma reverência muito séria. Eu agradeço a deferência, né? Mas eu trabalho há 17 anos na Itaipu, sempre como superintendente de recursos humanos, né? Cuido da parte de pessoal, que é uma das partes... Mas você, eu acho que é a terceira cabeça da vez. Não é nada disso. Mas eu vinha... Eu estou exagerado ou estou falando certo? Estou certo, estou? Pois é. Eu vinha... Primeiro é o SAMEC, chega lá, mas depois tem mais um, depois tem você. Exato. Bom, mas é uma grande satisfação estar aqui. Eu vim a convite da doutora Fernanda, ela trabalha conosco, né, como médica na área de medicina do trabalho.
E ela te mostrou aí, estendeu um tapete de todas as cores para vocês? Tudo? Sem dúvida. Tá? Mas Então, tá a doutora Fernanda está há 2 anos lá conosco, né? Eu tenho dito isso para ela e gostaria de externar. É uma profissional que é uma bênção para Itaipu, pelo conhecimento, pelos valores éticos, morais, pelas virtudes dela e pela profundidade com que ela conduz todo o trabalho dela, né? Então, realmente, para nós de Itaipu foi uma grande satisfação, nós podemos contar com uma pessoa com essas qualidades. A gente empresta a Fernanda para você lá. Sabe, eu empresto porque eu tenho 41 médicos aqui. Sim. Entende? Eu empresto uma, né? Ok. Né? E eu realmente vim conhecer todo esse complexo aqui, que para mim foi uma grande surpresa, a gente sempre ouviu falar. Pois é, mas agora você já foi para mim, pessoalmente, uma bênção também conhecer. Qualquer coisa você aparece aí para dar umas lições para a gente. E gostaria de, numa primeira oportunidade, também de ter uma conversa pessoal com o senhor, que, pois é, poxa, você manda. É uma grande satisfação, uma grande honra, né? Prazer é nosso saber de você. Tá, a gente veio só fazer uma visita, inclusive estou viajando logo à tarde, né? Mas com certeza eu virei outras vezes. Muito obrigado pela deferência. Eu que te agradeço. Agora, sobre a hominicatálise, como é que nós ficamos aí nessa história? Você hoje que está sentado aqui perto, não sei, você deve ter chegado aqui para desafiar o assunto. Então vamos entrar nessa. Aí, perto de você, Tiago, a situação é séria. Flávio. Valdo, aqui no B. No B, aqui. Na polinomiologia, eu queria entender um pouco mais o objeto catalítico. O polinômio ideia catalítico, o objeto catalítico, a consim catalítica, a consciex catalítica e o contexto catalítico. O objeto que nós estamos falando aí é qual o tema, qual é o objetivo que está aí. Não chega a ser o contexto. O contexto é a hora que você está examinando tudo que diz respeito àquilo. Então, o que nós queremos chamar aqui do objeto seria a meta, o megafoco catalítico na história. Então, tem uma ideia, mas a gente tem que ver isso do ponto de vista da materialização, a coisa consistente, concreta. E seria o objeto. Agora, qual é a consim catalítica? Aquilo envolve quem? Isso reflete sobre quem? Como é a situação disso? E depois, qual é a consciex catalítica? Aquela, então, que também tem relação com isso. Porque catálise quase sempre envolve o universo, ou o micro-universo da consciência. A hora que faz isso, pega a outra dimensão. Entende? Então, no fim, tudo isso é que forma o contexto catalítico. Então, esse polinômio, eu acho que ele é lógico, racional, pensa bem. Há uma verdadeira grade ou um gradiente de evolução, de desenvolvimento da história. Tá certo? Ok. E tem mais uma, deixa eu ver aqui, na última página, página 10, o item 16. O item 16 é a hominicatálise proexológica, o complexo pós-max morex. O problema todo é o seguinte: essa hominicatálise nós estamos chamando é a hora que a pessoa, além da morex, uma moratória existencial que ela recebeu, ela teve então o complexo pós-max morex. Vamos supor, essa max morex ela pode ser de acrescentamento para aquilo que a pessoa ainda faltava. Ou pode ser um extra, como se fosse um pós-fácil. Então, é uma ampliação do problema. Então, o que nós estamos querendo chamar é que essa hominicatálise proexológica, do ponto de vista de aumento, seria isso que eu falo sempre para o Losch, que é uma extra-proex. Entende? Extra-proex. Então, a proex a mais. A programação existencial, então, ela se ampliou num nível máximo. Tá. Entendeu, né? Entendi. Agora, tudo isso aqui tem um mecanismo que a gente está tentando expor. Eu, atualmente, por exemplo, estava até aqui escrevendo agora, eu quero trazer um verbete aí sobre a hipótese evolutiva de mostrar
as relações que têm as nossas condições dentro desse gradiente evolutivo, da hierarquia, da escala evolutiva das consciências, entre uma coisa e outra. Por exemplo, quais são as relações, desde o serenão, evoluciólogo, etc. e tal, por exemplo, com as centrais extrafísicas, com o FIEX, o fiexista. Eu quero estabelecer as hipóteses. Como é que a gente explica as interações dessas consciências? Entendeu? Tudo é visando o processo da omnicatálise, no caso, para ver se melhora. Entende? Esse item 16, ele possibilita ampliar o extrapolacionismo, né? O fato da pessoa, que ela já se tornou completista. Só dá assim uma dica inicial para a pessoa saber o que se passa, qual é o próximo passo. Então é como se ela entreabrisse uma porta para a pessoa ver qual é o próximo passo que ela vai ter. Mas não é o essencial ainda. É apenas aquilo que eu chamo pré-libar. Quer dizer, uma degustação. Você está experimentando. Eu vou provar o que é. Mas ainda não é ainda o real. O real, então, é mais sério. É o grandão. É aquele da vivência. Agora, a omnicatálise, ela leva nessa vivência que a pessoa, então, canta sem fazer careta. Aquilo que eu falo. Ela não faz esforço para desempenhar aquilo. Ela faz isso com o pé nas costas. Isso é porque ela já dominou o processo. Sem domínio, a maioria está na base ainda do ensaio ou do extrapolacionismo. Agora, nós não podemos dizer que o extrapolacionismo não seja bom. Não, ele é. Entende o que ele quer dizer? É o máximo, porque é uma abertura da porta. A pessoa abriu uma janela aqui, eles abrem um portão enorme para ela lá. Isso é outra coisa. A situação muda toda. Agora, a omnicatálise, ela trabalha nisso. Nós precisamos de começar a pensar em catalisologia. Praticamente a maioria dos casos de extrapolacionismo diz respeito à catalisologia. Entende? Por quê? Porque sempre está fazendo a catálise. Agora, por exemplo, depende também do que você vai analisar com isso. Você pode achar, por exemplo, se você estudou no curso intermissivo determinada condição evolutiva, se você vai ter uma extrapolação aqui, é apenas uma rememoração. Não chega a ser uma catálise, mas é. Você está entendendo? Então, por exemplo, seja apenas para lembrar uma coisa que você já conhece, ou seja, uma coisa nova que você vai começar a vivenciar, tudo é catálise. Você entendeu isso, né? Isso aí é muito importante nós pensarmos. Então, é relevantíssimo esse posicionamento da catalisologia. Nós estudar bem o que isso significa na nossa vida, o que isso representa, quais as derivações, efeitos e consequências positivas de uma condição dessa, quando a pessoa já começa a pensar nisso. Ela já tem lucidez, ela já tem autoconsciência do processo. Esses tempos eu estava até pensando, como tem fluxo do cosmos, a gente poderia dizer que poderia ter o fluxo da ProEx. A pessoa, se ela está na linha da ProEx, isso talvez estaria sendo estimulado a ter uma ocorrência maior, né? Isso realmente é por essa linha? É por aí. Agora, uma coisa muito séria é o seguinte, todo mundo aqui fez curso intermissivo, a maioria pelo menos. Quando chega aqui, nós agora estamos picotando o curso intermissivo. Essa é a razão que os estudantes extrafísica aparecem para ver também o que nós estamos debatendo. Eles, às vezes, não têm tanta facilidade, porque nós estamos falando aqui língua humana. Às vezes, eles têm problema para isso. Mas, eles se interessam. Aqui, de qualquer maneira, fornece algo que eles estão aurindo, que eles estão, você está entendendo? Assimilando alguma coisa. Então, veja, esses detalhes do curso intermissivo, do ponto de vista objetivo, prático, teático, que nós mostramos, isso só pode ser feito aqui, né? Não tem outra saída. Lá é sempre teórico. Por mais que você vai viver na intermissão, o processo que manda é aqui.
Lá ainda é pequeno. Você entende? Mas é muito importante em quê? É porque lá é que lançou, lá é que detonou, lá é que fez a interação inicial para esses estudos todos da evolução. O curso intermissivo é um processo da evoluciologia, é um processo da conscienciologia. Então, é importante, muito sério, pensar nisso. Você entendeu, né? A argamassa do processo das hipóteses do pensamento nesse assunto. A teoriologia da página 8, teoriologia, a última catálise. A catálise forçada, promovida pelas transmigrações da teoria da Heuberg. Aí a transmigração é a hora que os réus vão embora. Essa é uma catálise, vamos dizer, trágica, patológica, terrível, mas é necessária. Agora, é patológica não pela lei em cima da pessoa, mas é patológica pela própria consciência teimosa, que não saiu do nível, entende? Atrasado, regressivo em que ela se manteve. Ela não saiu, vai embora. Vai para algum lugar, porque os afins se atraem, ela vai arranjar um nível que esteja de acordo com ela. Mas ali tem uma... Agora, a Heubergs é a maior demonstração da evolução da Terra. Chegou a hora, acabou. Mas essa catálise, eu posso dizer que ela é mais de longo prazo. Ela... Não, existe catálise de um dia para o outro, existe catálise que tem o curto prazo, médio prazo e longo prazo. Ela, pouco a pouco, ela vai estabelecendo as camadas, os platôs, né? Como é que ficam os patamares de absorção do processo evolutivo pela consciência. Então, isso aí, às vezes, também vem por etapas, pouco a pouco. Como eu digo, paulatinamente, quer dizer, uma paulada na sua cabeça, pouco a pouco, até você entender. Paulatinamente. Então, de qualquer forma, é para a evolução. Pauladas da evolução. Agora, veja, essas pauladas é que eu chamo do crise de crescimento. Agora, só a última coisa, o Crescendologia, aqui na mesma página. Crescendologia. Crescendo, autocatálise, catálise social. A hora que a pessoa começa a funcionar com um problema dela, pessoal, aquilo acaba se estendendo aos mais íntimos, aos familiares e, com o tempo, à vida pública. Eu sou um exemplo. Eu sou uma cobaia disso. 600 pessoas não estão aqui em Foz que vieram aqui. Vieram por quê? Foi você que chamou? Foi você? Eu não chamei. Então, como é que é isso? Isso é efeito da catálise. Agora, não sou eu propriamente que chamei, tá certo? Mas o curso intermissivo é que chamou. Eu representei isso. Agora, você entende como é que é? Então, até um certo ponto, eu sou representante do curso intermissivo por aqui. Agora, não sou só eu, tem mais gente. Você, então, você está trabalhando na aula lá de programação existencial violenta. Então. Agora, uma coisa em cima disso. É lógico que para isso aí ser mais amplificado, tem que ser em termos de liderança, né? Uma liderança que vai... Sei, mas as lideranças, todo mundo é líder de alguma coisa, né? Tem aquela mulher que chegou para mim e falou assim, mas eu não sou líder de nada. Eu falei assim, você não tem um gatinho? Você é líder do gatinho, não quero saber. O gatinho não pode liderar a dona de casa, é a dona de casa que lidera o gatinho. Na minha terra, pelo menos, sempre foi assim. Eu não sei se já tem algum gato mais inteligente que esteja. Está claro isso? Valdo, aqui na página 9, na taxologia, item 6, você fala da omnicatálise grupal, o êxito conjunto na Max Proex. O que eu queria perguntar é o seguinte, a rigor, é a primeira vez que vai haver na Terra essa questão de uma complexo grupal? Em função assim, de uma maneira mais popular ou aberta, é a primeira vez. Mas agora, por exemplo, nós não podemos asseverar que seja a primeira vez de tudo.
Porque tem evoluciólogos e serenões que já vêm trabalhando com isso há milênios. Mas em grupo eles chegaram, eu digo a questão grupal. Tem sempre o colégio invisível de evoluciólogo e o colégio invisível de serenões. Eu não ponho a mão nessa cumbuca de modo algum. É justamente isso que eu estou falando lá, na hipótese evolutiva. Esses colégios, eles entram. É sério isso aí. Entende? O que vocês estão vendo é que eu estou picotando esses assuntos para dar os meandros das aulas do curso intermissivo. Entendeu? Esse da hipótese evolutiva é justamente isso. Eu já arranjei até agora 5 patamares para mostrar essas hipóteses. Agora, nós estamos falando de temas que a gente fala todo dia, mas estamos abordando nuances que nós nunca tocamos aqui. Entendeu? São essas nuances que interessam agora. É a coisa séria. Daqui para frente isso vai ter demais. Nós vamos picotar todos esses assuntos que a gente ainda não estudou com profundidade. Vamos aprofundar todos eles. Mas assim, então, dentro do que você está falando, do ponto de vista histórico, que a gente está vendo hoje, o que a Cognópolis, a CCCI vai representar, seria essa omnicatálise grupal, né? Como referência, porque a gente não vê isso na história. O processo todo de uma da forma geral. Cognópolis, a CCCI, problema por exemplo, os 500, tudo é baseado nisso. É a democracia pura, é a chamada democracia direta, né? O caso nosso é isso. É o problema que a gente precisa. Agora, veja, isso tem uma lógica terrível. Total. Vocês contemplam, eu vou pedir uma coisa desde já, que vai acontecer com vocês da agora para frente. Pode ser que a partir do ano que vem, daqui a uns 5 anos, isso aí depende de cada um. É o seguinte, tenham paciência com as pessoas que chegarem, que são jejunas e novatas. Por quê? Você vai se sentir com um gap tão distanciado das perguntas que fizerem para você, que você vai querer cuspir na pessoa, e não pode. Então, eu peço a vocês, entende? Vamos dizer, não só ter confiança no seu conhecimento, mas também ter paciência para entender os gaps. Qual que é a distância entre aquilo que você está pensando e o mais? Porque eu agora comecei a picotar esses temas. Você está entendendo? Isso vai colocar vocês cada vez mais distantes daqueles que estão chegando agora. Eu não estou falando daqueles que ignoram o curso intermissivo, porque esses são óbvios. Eu estou falando daqueles que têm o curso intermissivo, mas que começaram a engatinhar com o corpo agora. Então, paciência, gente, tem que ter. Eu, por exemplo, eu vou contar para você uma coisa. O transmissor, quando falou o caso da tempestade para mim, ele falou justamente, um dos motivos é esse, que eu não quis tocar no assunto no início. Seria diminuir o gap? Não é diminuir o gap, é preparar vocês para viver com esse gap. Você está entendendo? Então, todo mundo, sabe por quê? A tendência de você, que já está entendendo um nível maior, é pegar o outro que também esteja naquele nível. E você quer. Isso não pode, você tem que voltar atrás, você tem que dar atenção, tem que ter paciência. Você tem que atender quem ficou na rabeira ou que está chegando agora. Às vezes, aquele que você ajudar hoje, amanhã, é o que vai ajudar mais você. Isso tem acontecido comigo. Muita gente desprezou certas pessoas que eu não vou falar aqui. São pessoas que estão trabalhando agora comigo, aqui, todo dia. Entende? E são pessoas que, se tivesse deixado para os outros, eles teriam descartado esse povo todo, não queria nem viver com eles. Falta de paciência. Até a pessoa se assenhorear, ela se envolver com as ideias, ela, vamos dizer, se atualizar, ficar up to date, com um nível mais ou menos do nosso. Então, esse processo, vocês estão vendo, vocês acham que eu estou tendo paciência com o povo da tempestade? Agora, é lógico, na hora que passa da conta, eu quero ver esse caso do negocinho. Isso eu tenho que falar, porque isso já é outra coisa. Isso aí é o didático, é a parte patológica, que você tem que sobressair para eliminar.
fazer uma prevenção. Você entendeu? Esse gap, ele, com o tempo diminuindo, a partir do momento que nós tivermos paciência, fizermos esse trabalho de acolhimento, vai diminuir. Não vai. Sempre aqueles que chegarem vão ter problema, devido ao processo da mesologia, da genética, do crescimento do cérebro, o problema da pessoa chegar até os 26 anos e ter, entende, a maturidade biológica do corpo, seja homem, seja mulher, sempre vai ter. Mas o problema não é esse. É que quando chegar no nível desse, vai ter gente demais. Pode ser que isso não vai ter tanta importância. Vai diluir no meio. Mas hoje isso é importante, porque nós não somos tantos assim. Okay. Você entendeu? Entendi agora. Então, o meu caso é chamar a atenção para isso. Eu estou só falando agora, porque agora já tem praticamente 3 meses. Abril, maio e junho já passaram. Depois nós fizemos a tempestade. Mas um dos motivos, vocês não ficam pensando que é eles, não. São vocês. E olha, quem falou isso não fui eu, foi o transmentor. Tem lógica, não tem, Cristo, você? Agora, eu não falei nada no início, fiquei quietinho, deixei as coisas encaminhadas. Eu estou falando agora, depois de 3 meses, porque vocês perceberam, houve até esse extra do problema dos retomadores de tarefa. Né? Ali, ó, olha lá um ali, ó, olha lá. Eu provo, falo e provo. Está certo? Na hora, estou provando. Mas vocês entenderam bem essa condição. Agora, por exemplo, esses temas todos que a gente tem trazido, eles já estão mexendo em certos níveis que a pessoa precisa, você tem que elaborar uma série de ideias para trazer a pessoa até ela entender isso tudo aqui que nós estamos falando. Senão, ela fica com o entendimento que ela está achando que está entendendo, não está. Ela está tudo muito superficial ainda. Ela ficou na casca, na pele do assunto, mas ela não entrou com profundidade. O problema é entrar no olho do furacão, entrar no inner, no íntimo, no cerne do assunto, senão não vai. Agora, esse cerne do assunto que é o gap, é onde pega. Você está num cerne aqui e o outro está lá numa coisa que está começando. Aquilo está começando a dar os primeiros passos. Então, isso é um problema. Por isso que eu gosto da palavra jejum. Parece que agora todo mundo já está entendendo o que eu quero dizer com jejum. Então, é ótimo. Custou, mas eu acho que chegamos lá. Agora aqui. Sou psicólogo, atuei durante uns bons anos como colaborador do IPC e do CAEC. Estou afastado da colaboração, mas não das ideias e práticas da conscienciologia. Há quase 2 anos estou praticando a TENEPS. Estou em um conflito profissional. Fui aprovado em 2 concursos públicos, ambos para atuar na condição de psicólogo, sendo que esses são em áreas bem diferentes. Penitenciária, centro de detenção e ressocialização, e outro hospital regional. Gostaria que falasse um pouco sobre o trabalho assistencial nessas 2 instituições. Multidimensionalidade, característica, público assistido, dificuldade. Uma vez que, pelo que sei, já teve vivência nessas 2 áreas diretamente. Quero ampliar minha visão a fim de tomar a melhor decisão. O caso é o seguinte, na penitenciária, você vai trabalhar no front da batalha. Mais avançado do que isso, não tem. Num hospital regional, você vai trabalhar num processo mais de descentralização com a cosmovisão. Na penitenciária, você não vai ter muita cosmovisão, não. Você vai trabalhar num processo praticamente regressivo, que quase que não sai do lugar, é sempre as mesmas coisas. Qualquer um que for ver o Law and Order, ele vai chegar nisso aí com facilidade. Ou senão aquele CSI, né? E por aí vai. Tem vários desses. Mas agora, no hospital regional, você vai atender aquilo que eu também atendia em Uberaba, que é a clínica geral, que aí vem de tudo. Agora, você, no caso, você vai fazer uma clínica geral de psicologia. Não é fácil isso, não. Abre o olho também, essa questão. Agora, aí depende do seu temperamento. A primeira coisa que tem que perguntar para você, eu sou uma pessoa paciente? Eu sei fazer higiene consciencial? Se você não é bom de higiene consciencial, você não deve trabalhar em penitenciário.
Porque senão você vai levar tudo que está na penitenciária para casa. Aí os assediadores vão te pegar, vai pegar o povo na sua casa, a família, vai envolver todo mundo. De modo que você tem que ter higiene consciencial. A higiene consciencial começa por uma primeira premissa. Aquilo que eu penso em casa, eu não penso no escritório. Aquilo que eu penso no escritório, eu não penso na minha casa. Aquilo que eu vou para o clube, eu não penso nem na minha casa, nem no meu escritório. É o clube. Então, eu sei compartimentar as coisas daquilo que eu penso. O profissional, principalmente o psicólogo, tem que ser assim. Outra coisa, a psicologia, antes de mais nada, começa pelo psicólogo. Pelo nível da psicologia dele é que ele é capaz de ajudar os outros. Você veja, eu tenho seguido agora algumas pessoas que estão trabalhando com o processo da cognitiva. E isso é um trabalho fantástico, fora de série, ajuda muita gente. E a gente vê pelo resultado e vê também pelo povo que procura as psicólogas. De modo que você pode ter muito trabalho nesse setor, tem muito serviço para a gente chegar lá. Agora, com a TENEP, você tem outro recurso forte que vai ampliar o seu escudo, a sua defesa, a sua autossegurança. Isso é muito importante. Não, em parte, mas não é bem assim. Esse é meio retomador. Ele é meio retomador porque ele está dando o ar da graça. Quer dizer, não é meio, ele é semi. Pelo seguinte, ele está falando que ele existe, que ele sumiu. Eu lembro dele. É o André Cirilo. Lembra do André? André Cirilo. Esse aí é meu conhecidão. Ele realmente ajudou muita gente. Outro aqui. Acredito que na minha preparação para o mergulho na conscienciologia, os livros Passwork, O Caminho da Autotransformação, e Não Temas o Mal, ambos da canalizadora austríaca, a Eva Pierrakos, eles chamam também Pierrakos, né? Me ajudaram muito a elevar o meu holopensene através da observação e profunda compreensão nos meus processos mentais, gerador de situações improdutivas na minha vida. Gostaria de saber se o senhor já os leu e se eu deveria recomendar às pessoas que não encontram receptiva aos conhecimentos da conscienciologia. Olha, eu já li, isso aí ajuda, mas lá no fim todo mundo fala em autoajuda. O melhor é dar os livros da conscienciologia mesmo. Foi para isso que a gente escreveu. Eles ainda têm muita coisinha, tem muita religião, é muito carregado ainda, é muito processo. Eu prefiro os livros da conscienciologia, que alguns que eu já escrevi e outros que a minha turma está escrevendo aí, que já tem. São bem melhores do que essa da Pierrakos. Isso é de Paris, que eles gostam de falar, eu sei que é dona. Pode uma pessoa ressomar apenas para corrigir erros do passado, cumprindo karma estagnado e não evoluindo nessa vida? Ou corrigir erros do passado já é uma evolução? Não, todo mundo nasce para corrigir erros do passado. Todos os acertos do presente são para substituir os erros do passado. A ProEx é isso. Qualquer coisa você vem e fala com a Apex. Você tem alguma coisa já direto sobre a Apex? É bom dar para o nosso amigo. Seria bom ele recorrer a isso. Você pode acessar o site da Apex, que é o www.apexinternacional.org. E mais especificamente sobre isso que ele perguntou, a gente trata com... Isso aí serve para todo mundo, inclusive também para essa nossa amiga aí da Eva. Isso. Isso aí também serve para ela. Mas só falar, Valda, aí a gente trata lá da hipótese da restauração evolutiva, que é justamente corrigir os erros do passado, determinando o conteúdo da ProEx. Vocês entram em detalhes, quer dizer, já tem muita gente, é muita cobaia que vocês já trabalharam até agora, não é isso? E 220 atendimentos, já passaram de 220 atendimentos toda semana. Pois é. Agora aqui outro. De acordo com a apometria, as entidades rebeldes são expulsas depois dos médios realizarem contagem cabalística ou gestual específica. As expulsam com violência para a máquina da Terra e as colocam em cápsulas espaciais que são disparadas para o mundo da erraticidade. Isso tudo é uma conversa danada. Agora parece ficção científica lá, daquele povo do Cameron, não é isso?
Está muito ficção científica. Mas se eu, na condição de espírito imperfeito, chegasse desesperado, num lugar pedindo misericórdia, apoio à minha loucura, e outrem, meu próximo, me exilasse para o magma da terra. Ora, não tem nada disso, não. A verdadeira assistência é feita, primeiro, o acolhimento, a orientação, e depois o encaminhamento das pessoas. E tem o follow-up. A pessoa segue ajudando, não é desse jeito aqui, não. É tanto que essas conselhos que são exiladas no outro planeta, tem gente que segue com elas, para orientar. Agora, em outro, no meu próximo, me exilasse no magma da Terra para eu experimentar a dureza de um inferno mitológico, ou ser desintegrado, ou me mandasse expulso da Terra numa cápsula, eu renegaria aquele Deus que inspirou esse adversário da compaixão. O senhor não acha tais considerações lógicas? Sim, as suas são, as deles não são. A conscienciologia utiliza dos mesmos princípios de modo algum. O que devemos fazer para ajudar os assediadores extrafísicos? É dar um abraço, em primeiro lugar, é um abraço. Para ajudar, é a fraternidade, é isso que a gente faz. Chama acolhimento. Jamais fechar as portas e nem também fechar os braços. Nada de ficar na defesa. A pessoa que faz isso aqui está defendendo o Carlos Chaco. Isso não é bom. De modo que você está certo. Agora veja, eles estão, isso aí não está forçando a barra lá das coisas do Lacerda, não? Essa apometria está um pouco patológica, está esquisito. Ele não era assim, não. Lacerda assistiu meus cursos, eu conhecia essas coisas de projeção e tudo mais. Isso aí já é coisa já da patologia espírita, do processo, é a verdadeira patologia espírita. É isso que eu combatia. É o processo do assédio doutrinário devido ao fanatismo religioso. Isso é um erro. A Tacom errada. Quer dizer, isso aí já não é Tacom, é a anti-Tacom. Anti-Tacom. Outra coisa. Sobre seu acidente, de que modo um ser desperto evitaria esse acidente, uma vez que o assediador atacou uma terceira pessoa, motorista do caminhão? Se estivesse no avião, o avião teria caído? O certo seria o senhor não ter ido? O que os amparadores te disseram? Não. O certo, eu fiz tudo certo, é tanto que eu estou vivo. Eu escapei dessa. Fiquei uma semana só de coma. Tirei férias, né? Foi as verdadeiras férias que eu tive nessa vida até agora, foi aqueles 7 dias de coma. Foi o máximo. Né? Valeu. Está entendendo? Não é bem assim, não. Agora, o caso todo tem sua razão de ser. E a gente não pode mostrar pusilanimidade. Eu, na questão de ter ido enfrentar a situação, eu mostrei coragem. Coragem é que nós precisamos, é determinologia. Gente, hoje eu quero que vocês batam palmas, mas veja bem, não é para ninguém não, é para um conjunto de personalidades, que é o aniversário da Comunicons, que é a Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica. Eu quero saber o seguinte, quantos anos hoje tem a Comunicons? Quem é que pode falar? 5? Tá. Está começando, né? 6. Quer dizer que a Sinvec está na frente de vocês, hein? Ixa. Terrível, hein? Que lambada, que quinal. O nome é quinal. Passar a perna. 1 ano. Mas fala. Professor, página 8. Neosinapsologia. Tem ali... A catálise da neossinapse e a omnifermentação de neossinapse evolutiva. Seria o segundo termo. Essa omni está boa, né? Você gostou, né, da fermentação, né? Das neossinapses evolutivas. Agora, fermentação é a hora que aquela pessoa fica afobada e ela quer vir, e ela não pode pagar a viagem, aí a gente paga para ela vir aqui, e vem, e ela chega, e depois ela continua, e ela quer voltar, e ela manda as coisas para os outros. Isso é a omnifermentação. Uma das maiores omnifermentações que aconteceram aqui ultimamente foi o Luiz de Londrina, meu amigo de muitos anos, lembra? Aquele que sentou ali. Ele mandou, só para pessoas aí fora, para 5 pessoas ele mandou livro, e mandou uns pacotões de revista e livro para nós. Isso tudo é omnifermentação.
Ele mexe com uma série de condições na universidade, vocês sabem. E os processos dele lá, da parte da sociologia, é da área dos processos da Nara, etc. Tal, sabe como é que é? Mexe com antropologia, sociologia, politicologia. É muito interessante. E comunicação. Então, essa omnifermentação é isso. Agora, o que é que nós fizemos? A tempestade publicitária era para fazer essa omnifermentação. Você entendeu? É, justamente em relação ao que eu estava fazendo do gap. Você aí. vai ficar aí até o fim, hoje? Eu queria precisar de falar uma coisinha com você. Nesse gap seria uma reação positiva a quando a pessoa encontra estando nesse gap, né? Não, essa fermentação é a crise de crescimento, gente. É a crise de crescimento. Quem está envolvido muito nisso é o LOSH, o Apex. A Comunicons também. A Comunicons, ela cria, ela gera a crise de crescimento. Que reverbera, devido ao processo da Consincobaia, esse caso todo aí. É a reverberação, aquilo vai. É a pedra no lago. O caso é sério. Senhor, na fatologia, na 10ª linha, o senhor comenta sobre a catarse, né? A gente poderia dizer que, de certa forma, a omnicatálise seria a catálise da catarse em si? Catarse é o processo que eles usam mais, mas o nome correto, o melhor mesmo é catálise. A catálise é um processo que é muito estudado na química, né? Você sabe como é que é aí. Uhum. Porque você então, agora, existe uma catálise evolutiva, uma catálise emocional, uma catálise mental somática de discernimento. Tudo isso tem. Porque o ambiente que você está inserido, por exemplo, no CCCI, você entra, faz uma catarse com a catálise do Holopensene, né? Mas a catálise é que manda, é a grande operação do processo. Entende? Que é aquele que desencadeia. Agora, veja, olha bem o processo dos agentes, 12 categorias de agentes pragmáticos da omnicatálise. Ato de presenciar a aparição extrafísica tangível, curso intermissível, encontro com serenão. Esse aí é terrível. Isso é só para você, Flávio. Extrapolacionismo parapsíquico. Insight decisivo. Outro é insight. O povo gosta de falar muito. Insight e catarse. Esse é para você. Agora, lucidez projetiva, que é a autoconscientização multidimensional. A pangrafia, a paravisita comunex interlúdio, serendipitia, serenologia, visita projetiva auto-para-procedência. Isso aqui é uma das coisas que parece ser fácil, das coisas mais difíceis que tem. Vivência do parafenômeno da cosmoconsciência. Isso aí é brabo. O engraçado é que, olha, essas aí que são bravas estão tudo lá no fim. E isso está em ordem alfabética. Dessa vez juntou a fome com a vontade de comer, terrível. Olha só, esses últimos 3 aqui são terríveis. Porque o fenômeno, a vivência do fenômeno, ele é catalítico, né? A PC, por exemplo... Não, e o processo não é esse. O fenômeno parapsíquico, ele vamos dizer assim, ele tem dentro dele mesmo a capacidade de prova. Então, ele é autopersuasivo. Isso é muito sério. Então, ele é multiuso. Por exemplo, a gente nunca sabe se uma catálise, como é que vai ser nessa consciência ou naquela. Porque varia devido à diferença de experiência, de vivências anteriores dessas pessoas. Então, isso varia muito. Hoje, as ICs são ambientes catalíticos, né? São. Não, tudo nosso. Você quer lugar mais catalítico que esse aqui, ó, Tertuliário? É típico. O que o povo fala para mim é muito engraçado. Agora, o que é engraçado é que existem as reverberações estranhas, que você não espera. Por exemplo, uma pessoa, ela vem, não conhecia nada, chega aqui e vê o Tertuliário. Aí ela começa a falar sobre o assunto e começa a ver. Ela começa a ver aquilo, outros veem. Daí a pouco, aquilo cria uma série de pedidos de TENEPS, que não tem nada que ver diretamente com aquelas pessoas, mas com outros. Tudo é reverberação. Agora, na hora que pede esse da TENEPS, o amparador vai lá e dá um toque.
aquela pessoa recorre ao outro que pediu a TENEPS para ele, daqui a pouco é ela que aparece aqui. Então, de vez em quando, tem uns que chegam e falam assim, ó, você é antecipado, você está chegando na frente do seu chefe. Por que ele não veio antes? Tudo isso eu já vi antes, devido ao processo da TENEPS. Você está entendendo? Está tudo argamassando. Você entendeu, né? Vamos dizer, o gabarito do mecanismo, do arcabouço dessa estrutura. Você entendeu isso? Porque não é fácil. a própria conscienciologia é uma omnicatálise evolutiva grupal. Mas aí é direto, né? Você está dando uma paulada geral, né? Em matéria de comunicação. É o geral. Agora, esse que eu estou falando é o picotado. Como é o problema como é que vai, o pseudópode da comunicação? Como é que vai pegando as várias áreas? Você sempre falou é interessantíssimo atualmente que eu estou estudando. Você sempre falou também do efeito ricochete, né? Do É o processo ricochete, até um certo ponto é o efeito bumerangue, é o outro nome também, é o bumerangue, que a pessoa manda, daí a pouco vem. Agora, é muito engraçado, é a pessoa que descobriu, ele é que viu, devido ao processo nosso da tempestade, começa a ver. Mas ele não vem aqui. O outro que chegou lá e viu, através do aparelho dele, do instrumento que ele viu, ele vem. Você está entendendo? Agora, até um certo ponto, em tese, esse que veio primeiro deve ser mais evoluído do ponto de vista da intermissividade do que o outro. A gente não sabe. Então aí, geralmente, eu mando uma lembrança para o outro. Ó, fala lá com fulano, que eu quero saber como é que é o nível do curso intermissivo dele. Entendeu? Estuda já. De vez em quando eu dou minhas recomendações para o povo que aparece aí. Agora, hoje aqui tem um casal aí de universidade, que é bom vocês saberem. Eu não sei se eles estão aqui. É um casal. É uma senhora que ela é pesquisadora muito séria de biologia. Não estou vendo eles aqui, não. Estão no refeitório? Então, sabe por que ela está fazendo uma série de laboratório. Agora, ó, ela é alto nível de pesquisa de biologia molecular, as coisas todas que tem. E o marido dela, que está aí com ela, é um grande professor de filosofia. Tudo é professor de universidade. Tem um casal aí. Eles já estão aí faz uns 3 ou 4 dias. Hoje é que eu queria mostrar, porque eu estive conversando com eles, estou podendo falar, mas eles não estão aí, devem estar em laboratório. Valdo, eu cheguei atrasado hoje, você viu alguns erros aqui que tem no verbete, não? Quê? Alguns erros aqui que tem no verbete? Olha, eu falei aqui, eu vou repetir porque você merece toda a atenção. Fatologia tem catalisante, tem um S. Sinergismologia tem omnicatálise. Teoriologia tem teoria que está uma letra invertida. O que mais? Não, é isso aí mesmo. Esse arranja mais, o negócio é esse. Hoje você chegou, nós já estamos sabendo tudo, mas isso não. É porque eu e a Adriana fizemos. Professor, eu queria entender 2 coisas aqui na fatologia. Um está no final da 2ª linha. Sim. Esse é o ponto da catálise evolutiva. O ponto da catálise evolutiva. O senhor falou há pouco tempo a questão da crise. A crise seria um desses pontos, então, né? Vamos dizer, a crise seria o conjunto disso. O ponto que eu estou chamando é o olho do furacão. Qual é o fator desencadeante? Quase sempre tem um cerne, tem um busilis, nó górdio. Esse que é o ponto que eu estou chamando. A coisa mais pontual mesmo. Entendeu? Observa que sempre tem. Às vezes não tem saída, sempre tem. Por exemplo, essas pessoas que eu estava falando, às vezes elas chegam e elas têm um assunto básico, sério. Você não viu aqui? Você não estava aí, você não viu. Por exemplo, esse nosso amigo está querendo saber onde é que ele vai trabalhar como psicólogo. Eu estava. Esse é um ponto de catálise do processo dele. Entendi. Muito sério. Ou na prisão ou no hospital geral. Eu já estava. Onde é que ele vai? Entendeu? Entendi. Eu queria entender também já na 3ª linha aí, essa retrocatálise atual. A retrocatálise atual. O processo todo é o seguinte: você às vezes tem que fazer uma coisa que você já fez no seu passado, mas é preciso daquilo voltar agora de uma maneira renovada.
para você estar de acordo com o zeitgeist, a época que você vive, a contemporaneidade, entendeu? Da situação. Então, essa catarse é uma coisa que você já mexeu, mas que precisa de ser repetida, já no nível avançado, cada espiral evolutiva, sempre um ponto mais alto. Isso aí seria dentro da condição do ressarcimento evolutivo, de algum... Tudo isso entra. Os processos todos de catarse entram. Interprisão grupo kármica, processo da grupo karmalidade, né, em alto nível. Tudo isso é inevitável. Porque se pegou com uma pessoa um negócio muito profundo, sério, a repercussão é enorme. A repercussão é os estilhaços. Sempre vai pegar, e aquilo tem que envolver todo mundo. Não tem jeito. Não. Na página 8, laboratoriologia. Esse curso intermissivo é aqui o Tertuliano? O laboratório conscienciológico do curso intermissivo. Não, é porque você passou pelo curso intermissivo, lá é um laboratório. Você passou, você teve um curso intermissivo? É um laboratório. Tem. Mas agora, o mais sério mesmo é o seu curso intermissivo. O próprio curso. Laboratório conscienciológico do curso intermissivo. Porque a maioria começou na conscienciologia, foi nesse laboratório. Esse da física é bem. Tá certo? Valdo. O próprio local do curso intermissivo é um laboratório. Valdo, aqui no ar. Por que você fala aqui a visita projetiva auto para a procedência? Por que é o mais difícil? Você acha que é mais complicado esse? Eu penso que é devido ao processo do passado da pessoa. Eu sou uma pessoa que você sabe, eu tenho determinadas vacinas desde menino. Meu irmão mesmo falou aqui para a turma, falou assim, não, foi depois que o Valdo chegou, depois dos 30, que eu vi que era uma pessoa humana, porque antes a gente não via que era. Isso é meu irmão falando. Que ele não me entendia. Nós nunca brigamos nada. Sabe, o Vando, você conhece bem. Agora, ele é uma pessoa muito lógica, desde pequeno. O Vando era o seguinte, ele era calado. Quando ele falava, todo mundo calava a boca, porque ele ia falar a coisa mais séria para todo mundo ali. Pequenininho, um catatal, ele já era desse jeito. Ele é lógico, terrivelmente racional. Agora, então, veja, ele falou isso porque ele me conhecia na situação. Agora, veja, sabendo disso, a minha condição, eu trabalhando com processo parapsíquico, tendo retrocognições, projeções, tudo isso, eu tentei uma temporada. Aí, depois eu desisti. Falei assim, eu não devo mexer com isso, porque eu nunca derrubo a porta, eu só bato. Se ninguém atender, eu vou embora. Então, veja, passaram-se anos, quando um dia, você está entendendo? Chega o tal mal para mim e fala assim, hoje é seu dia, aquilo que você queria, chegou a sua vez. Você vai voltar lá. Agora, procura sair do corpo aí. Aí eu saí 3 vezes do meu corpo, tornei a voltar. Até ficar com o psicossoma lastreado, para eu poder ter lucidez, para entender tudo. Por quê? Eu penso o seguinte, se eu tivesse voltado lá muito moço, lá pelos meus 15 anos, eu ia ficar com a porção de coisa de saudosismo e nostalgia dos processos, não só do passado, que eu passei muito tempo fora do corpo, você está entendendo? Como também do passado das vidas anteriores. Por quê? Encontrando o povo lá, a turma que eu tinha deixado há pouco tempo, que 15 anos não era nada. Agora, o que se passa? Eu só fui a hora que limpou o ambiente. Eu encontrei poucas pessoas da minha época, todo mundo já tinha, sabe, caminhado, a maioria já tinha renascido aqui. Então, eu vejo com muita dificuldade isso para todo mundo. Se eu, consciente dessas coisas todas, tive esse problema, e outra coisa, eles todos me segurando, me apontando a coisa, informando, mostrando como é que era, pensa bem de modo geral como é que não é. É muito pior. Agora veja, eu não pensava assim não, tá?
Tudo foi experiência que eu vi de perto. Agora, veja, quando eu fui lá e vi a situação, eu vi que o negócio era sério. Outra coisa, você sabe que eu, depois que eu voltei lá, né, mais de uma vez, depois, eu tentei uma vez levar a minha mulher. Nós tivemos que trazê-la para o corpo na mesma hora. Ela não aguentou. E outra coisa, ela não aguentou porque ela tinha o processo na cabeça, ela já estava muito doente. Mas eu levei para ver se equilibrava, mas mesmo assim não adiantou nada. Teve que trazê-la para o corpo de novo. Então, e a minha mulher, você sabe, ela tinha parapsiquismo, ela tinha clarividência, ela tinha uma série de condições avançadinhas nisso tudo. Então a questão é que pode atrapalhar a objetividade da PROEX. Você pode se dispersar. Até um certo ponto. E outra coisa, não é só objetividade, é a atualização das suas necessidades. Aquilo lá é como se levasse você para trás. Você regride uma porção de coisas. É como se você perdesse o elan, a motivação. Você está entendendo? Devido ao processo do seu passado. Outra coisa séria. Para algumas pessoas, quando chegar lá, elas vão ver a extensão do trabalho que elas têm que fazer. E aí vai ver de uma maneira, vamos dizer, de soco na cara. Terrível. Então, isso aí a pessoa às vezes não está habituada com isso. Uma outra coisa. Uma pessoa que seja boa, de autoconsciência, se ela for lá, ela vai lembrar dos processos do passado dela tudo na hora. Isso aí vai envolver o problema dela da atualidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando sobre isso? Então, eu vejo a paraprocedência com muita dificuldade para a maioria das pessoas. E olha, santa dificuldade. Isso é ótimo que seja assim. Que é o problema da série X. Quanto mais a pessoa esquecer certas coisas, melhor, para ela ficar naquilo que seja o essencial. Para não devanear para trás. O tempo marcha a ré. Isso é que é o pior que pode acontecer. Entendeu? O tempo marcha a ré. Isso é a PRK-30 que falava isso. Quer dizer, o negócio de ir para o passado e a pessoa assentar lá, é um problema terrível. Você entendeu isso aí? Página 7, fatologia, quarta linha de baixo para cima. Você fala dos valores essenciais da autoproex, autoconscientização. A autoconscientização dos valores essenciais da autoproex. A minha pergunta é, qual que é a diferenciação desses valores para a cláusula pétrea da PROEX? O que seria a diferenciação? A cláusula pétrea é um valor básico, inicial. É aquele que pode chamar os outros, mas ela não significa tudo. Dela deriva uma série de condições secundárias e terciárias a serem executadas e feitas. Então o negócio é muito mais sério. Você poderia dar exemplo desses valores essenciais da PROEX, que você está ressaltando aqui? Por exemplo, uma das coisas, qual é a mega GESCOM da pessoa? Isso é um valor que a pessoa tem que guardar. Como é que fica? Ó, gente, os dois professores que estou falando acabaram de sentar. É aquela senhora que está lá no meio dos três e o nosso amigo de óculos. São esses dois. Eu quero que vocês batam as palmas para esse povo aí. Agora, cadê o Roberto Leine? Eu já falei que ele precisa de conversar com ela, que é tudo colega, né? Precisa de ver. Como a gente fala, colegas. Ô Roberto, olha lá, ó, ela está sentada lá, ó, ela, tá certo? Vê se você conversa com ela, senão vai ter comigo depois. Mas o que você queria falar? Rivaldo, quando você estava falando lá com o Loche dessa a Maxi PROEX grupal, você tinha falado que esse aqui do número 6, né, omnicatálise grupal, você falou que tinha a nossa e do Colégio Invisível dos Evoluciólogos e Serenões, que é o êxito conjunto na Maxi PROEX, né? Eu queria que você aprofundasse, que eu não entendi bem a diferença. Peraí, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para falar. Isso aí é complexo, negócio, a gente tem que caminhar para isso. Só te mostrar.
por meio de 5 parafatos, eu faço uma série lógica de considerações ou hipótese tentativa, com a intenção da gente explicar e compreender melhor o mecanismo da evolução das consciências. Então, eu vou falar 5 aqui, mais ou menos nessa ordem. É mais ou menos isso. Autoridade. Em função da evolução inevitável das consciências, componente do grupo evolutivo, o evoluciólogo exerce autoridade, vamos dizer, inevitável sobre tais personalidades através do certo, das vidas intrafísicas e das intermissões. Não tem jeito, é o papel dele. As consultas às 3 centrais extrafísicas, elas apresentam um peso de potencialização na evolução das consciências mais lúcidas. Daí, então, nasce a relação íntima dos evoluciólogos com as centrais extrafísicas. Tem lógica isso? Entendeu o que eu falei? Agora, depois, colégio. O colégio invisível dos evoluciólogos, portanto, ele apresenta indispensável intercâmbio com as centrais extrafísicas, o tempo todo. Agora, depois, superintendência. O colégio invisível dos serenões é o que superintende o colégio invisível dos evoluciólogos e as centrais extrafísicas. Agora, OFIEX. Em vista de tudo isso que nós acabamos de falar, o ofiexista, o homem ou a mulher, tem pouco a pouco os contatos evolutivos nessa ordem natural. Centrais extrafísicas, evoluciólogo e serenões. Quer dizer, isso é um jeito de haver contato. Sempre vai ter. Agora, cada contato evolutivo desse equivale à alavancagem teática da autoconsciencialidade da consciência. Isso tudo, então, aumenta com o tempo. Você entendeu? Isso é que eu estou chamando da hipótese evolutiva. Agora, por exemplo, essa hipótese evolutiva, ela funciona como um calmante teático no desenvolvimento progressivo da consciência lúcida. Se ela está empenhada, por exemplo, na otimização, na motivação, na potencialização da própria evolução consciencial. Você entende? Então, de modo geral, era isso. Isso aqui que eu estava escrevendo aqui, antes de começar aqui a tertúlia, que é a hipótese evolutiva. Isso aqui é só o rascunho. Eu vou começar a estudar para ver onde é que nós chegamos. Mas eu considero isso muito sério. Se você for espremer, eu não estou falando novidade nenhuma para vocês, mas eu estou falando uma série de novidades, dentro daquilo que eu não estou falando. Você está entendendo? Devido às decorrências, os reflexos, as derivações do assunto. E vai sair, você agora entendeu aí como é que mas vai sair verbete aí. Não, isso é um verbete, a hipótese evolutiva que eu acho, dentro da evoluciologia. Entende? Até o momento o processo é esse. Aqui já tem um arcabouço do verbete, é assim que eu faço. Aí agora eu vou olhar o que é que tem de evoluciologia que interessa para pôr aí. Depois vem o processo da revisão, os processos que a Adriana também fornece, nós ampliamos aquilo. Aí no fim eu dou uma revisão da situação toda e vejo como é que fica. Agora muitos desses... O verbete desse está fácil de chegar a 10 máximos. Com maior facilidade, devido ser evoluciologia. A evoluciologia tem muito material. O verbete de hoje dá a impressão que ele vai criar muitos filhotes aí, não sei se parece. Não, é uma série, tudo depende disso, ou, vamos dizer, dimana desse conjunto de ideias da catálise. Né? Tudo isso que a gente está falando. Vai catalisar a catálise. Doutor Valdo. Aqui na página 7, na patologia, 7ª linha, de baixo para cima. O ponto de mutação autopesquisístico. Você podia falar um pouquinho a respeito? Onde é que está isso aqui? 7ª linha, de baixo para cima, na patologia. O ponto de mutação autopesquisístico. Bem no finalzinho da linha. Assim, ponto de mutação autopesquisístico. Sim. O caso é o seguinte. A pessoa, ela se interessa pelo processo da pesquisa. Então, ela começa a fazer a autopesquisologia, quer dizer, ela pesquisa a si própria. Vai chegar um ponto que aquela pesquisa se expande, cria uma série de análises,
e ela vai tirar uma síntese daquilo que mexe com o processo da PROEX dela. É aí que entra o ponto, vamos dizer assim, não só de mutação, mas que vai desequilibrar tudo que havia antes para equilibrar um novo patamar. Até um certo ponto, é o gargalo evolutivo da pessoa, é uma crise de crescimento máxima, a mega GESCOM da pessoa, tem uma série aí de condições, não é preciso de ver, naquele caso especial, o que está funcionando. Mas isso é que é o ponto de mutação. É a encruzilhada, é a hora da viragem do destino que a própria pessoa impõe a si mesma. Entende? Valdo, na fatologia, você pode explicitar na terceira linha a retrocatálise atual? Isso eu já falei aqui, nós já explicamos aqui os processos. É que eu cheguei um pouco atrasado. Você então, retardatário. Então, mas aí eu tenho a segunda aqui, já que já falaram dessa. Não, você fala o segundo, então. Vamos nessa. Na sétima linha, você fala do verdadeiro bambu evolutivo. O verdadeiro bambu evolutivo. Por exemplo, você encontrar com o serenão ali na esquina. O que é um bambu? Bambu é tirar sorte grande. Bambu. Olha no dicionário que tem. Eu procurei lá, mas não achei. Tem um verbete também, que é a bambu-reologia. Entende? E depois dele tem a catálise homogênea da evolução. Como é que é para manter essa homogeneidade? A catálise, aí que você está falando, é qual? Logo depois do bambu tem a catálise homogênea. Sim. Pois é, a homogênea é o seguinte, é a hora que a pessoa começa a fazer um crescimento, vamos dizer, autossustentado. Esse aqui é o nome bonito aí que você gosta de usar, não é isso? Então, esse aqui é homogêneo, é autossustentado. Então, você já vai devagar e sempre que sabe que aquilo você vai chegar lá. É igualzinho uma pessoa, por exemplo, que está exercendo, praticando a TENEPS diariamente, ela sabe que se ela vai seguir assim, dentro de 2 décadas, ela vai alcançar uma OFIEX. Aquilo é o goal, é a meta, é o objetivo, ela está de olho naquilo. É isso. E ela vai numa cadência certa, devagar e sempre, firme. Como se fosse um risco planejado ali, ela sabe que tudo tem que fazer as catálises. É planejado. É um planejamento autocrítico, lógico, de alto nível de discernimento. Valdo, só para explicar, só o bambu, se quiserem, descoberta casual de ouro, pedras preciosas, fortuna inesperada, sorte em qualquer jogo. Você entendeu, né? O bambu. Percebo tendências e potenciais para atuar em várias linhas de trabalho científico, até em áreas nas quais não estou diretamente ligado no momento, objetivando estabelecer correlações que a ciência convencional não leva em consideração. Como fazer para melhorar a lucidez e discernimento para identificar com melhor clareza qual gargalo evolutivo mais importante ou mega gargalo evolutivo, uma vez que percebo ter mais de um gargalo magno, precisamente relacionado à PROEX. A primeira coisa é o seguinte, veja tudo aquilo que você falha em matéria de assistência em largo nível às pessoas. Quer dizer, olha o que é que você deixa de fazer assistência, onde é que você erra nisso. Pensa por aí que esse deve ser o gargalo pior. Procura chegar perto de todas as técnicas e potenciais que você dispõe para ajudar maior número de pessoas do ponto de vista da PROEX tarística. Não é taconística, não é de tacon, mas um completismo da TARIS. Isso é que interessa. Não adianta ser Chico Xavier e virar santo. O problema não é esse. O processo é ser docente, ser parapsiquista, mas que faça a tarefa do esclarecimento. Como e onde se encaixam pesquisadores, autores tais como Alex Collier e Dave Icke e tantos outros que afirmam a influência direta intra- e extrafísica de inteligência extraterrestre na evolução do planeta Terra? Acredita ser estudiosos sérios ou apenas consciência alienada das realidades teáticas evolutivas? Não,
Eles estão fazendo o que pode. Agora, o que eu gosto é prova. Que dê as evidências do processo. Ufologia precisa de mostrar. A extraterrestrialidade também, do ponto de vista geral. Se eles querem mostrar, tem que mostrar. Agora, do ponto de vista pessoal, eu acho que eles ainda são fracos. Porque senão eles já tinham descoberto a conscienciologia há muito tempo. Isso do ponto de vista pessoal, que é o que interessa, porque esse você já pode provar para você. Agora, para os outros, é que é a dificuldade. Agora, outra coisa. Ninguém aqui é intraterrestre, todo mundo é extraterrestre, de modo que isso também tem que considerar. Gostaria de compreender sua percepção de como ocorre o encontro inicial, o agenciamento do ponto de partida para o fluxo de sincronicidade que se alinham com a PROEX de uma consciência. Olha, a coisa mais séria é o seguinte, a hora que passa o gargalo, a pessoa chega num platô. O problema todo é ver o gargalo. O gargalo é aquele travão básico que perturba tudo, que fica na frente da pessoa e ela não consegue galgar aquilo e nem contornar direito. Então tem que destruir o gargalo. A hora que elimina isso, ela entra num platô, um dia amanhecendo, alvorada e etc. E outra coisa, céu de brigadeiro e mar de almirante. De modo que o processo aí seu, que você tem que ver, é isso. Agora, vamos entender bem, a sincronicidade é muito difícil da pessoa perceber. É preferível você, primeiro, identificar qual é o gargalo. Agora, deixa a sincronicidade para a segunda ou terceira parte do assunto, porque senão está danado. Como evitar que nossos assediadores, adivinhos de assistências, ataquem nossos familiares? Como aconteceu com o assediador de seu pai, que assediou o senhor e seu irmão. Não, o processo todo foi o seguinte, esse caso meu aqui, ele na verdade não assediou meu irmão não, ele assediou mais, fui eu mesmo. Mas aquele assédio era para fazer o desassédio dele, foi como foi feito. Depois a monja levou o homem, aquilo ajudou todo mundo. E outra coisa, isso foi muito bom, porque foi o jeito de eu interpretar o assunto perante o meu pai, que aí ele quis fazer o centro espírita, fazer as sessões de desobsessão, admitir os processos, porque antes eles não admitiam. Outra coisa, com isso, abriu o caminho para a minha vida, o meu processo parapsíquico. Por quê? Eles começaram a me entender, viram que eu não era louco. Então, isso é muito importante. Por exemplo, eu não consegui fazer isso com os americanos, com quem eu tive muito contato. Algum ou outro admitia a minha condição, mas a maioria achava que eu era o Brazilian crazy. Quer dizer, era o louco brasileiro. Mais nada, brasileiro doido. E não passou disso. De modo que a gente, se você tem assistência, a sua família também vai ter. Agora, se você é assediado e é assediador, você está assediando sua família, você vai mexer nos assediadores, eles também vão mexer na sua família. É essa que eu falo. Se a pessoa é desassediada e desassediadora, ela não mexe nos familiares dela, ela ajuda todo mundo. É igualzinho a pessoa que pratica tenebres. Ele vai ajudar todo mundo da casa dele. Os familiares, o povo que vive sob o mesmo teto. Agora, se ele é mal assistido, tem problema. Agora veja, esse entende. No meu caso, o problema foi de desassédio, foi o trabalho. Agora veja, fazer um desassédio através de uma criança não é fácil, foi o que eles fizeram. O negócio não foi fácil, porque eu era uma criança. Isso tudo foi no início da minha vida, lá em Monte Carmelo. Eu saí de lá aos 12 anos. Isso tudo foi mais ou menos lá pelos 6 anos, 7 anos, 5 anos, entende? Foi quando começou o negócio. Mudou tudo. Não, depois eu tive as aulas de moral cristã, depois... Agora, ele já me chamava para dar passe nessa época. Quando ele começou e viu o alcance... Agora, o processo, a hora que eu falei com ele, o cara que estava lá fora do corpo, meu pai ficou desarmado, ele admitiu tudo. Não tinha jeito. Sabe por quê? Os fatos não tinham outro jeito a não ser reconhecer. Não tinha saída, entendeu? Para ele não viu o jeito, não havia explicação para isso.
Agora, uma criança, você sabe, a criança fala tudo que ela pensa. Né? Então, eu falei muita coisa para ele, com os negócios todos que tinha. Aquilo pegou fundo. E outra coisa, ele gostava muito de mim, me colocava tudo perto, gostava que eu participasse das conversas, entendeu? Sobre certos assuntos. Não todos, mas sobre certos assuntos ele gostava. Professor? Uma catálise para o seu pai, então. Foi uma catarse antimanada né? para o cara, depois para o meu pai, depois para a turma toda lá de casa, porque a situação alterada do meu pai perturbava todo mundo na família. Aquilo começou a aliviar um pouco a situação. Por que o senhor acha que com os americanos não foi possível isso? Foi possível porque eles não viveram comigo. A gente não viveu debaixo do mesmo teto. Precisava de conviver comigo. Foi assim que eu aprendi aquele negócio de pegar o cara, o cientista, ficar 3 dias comigo. Aí você deflorava consciencialmente o cara. Termo é esse. Eles mesmos usavam o termo deflorar. Defloramento autoconsciente. Pô, mas não é isso. Ele já tinha outros interesses, né? O processo todo era esse. É difícil. Por exemplo, muitos desses foi que desejavam que eu ficasse lá, né? Eles queriam me seduzir de todo jeito para ficar lá, me comprar, entendeu? Me envolver. Agora, é uma tentação, né? A situação na ocasião. E eles sabiam que eu estava numa pior, porque ainda não tinha montado meu consultório. O principal mesmo foi nessa época. Agora, depois não. Eu montei o consultório, arranjei dinheiro, cheguei por cima para falar com eles. Não, estamos de igual para igual, qual é o problema? Entendeu? Aí era outra condição. Já não precisei mais de estar filmando nada, de trabalhar nada, de trocar as coisas para eles pagarem, não precisava mais nada. Entendeu? Agora, gente, o que está faltando então? Aqui no ar. Aqui no ar. Dá para aprofundar essas situações do assédio funcionando para o desassédio? O caso todo é o seguinte: todo desassédio complexo exige assédio inicial. Toda TARES exige, quando ela é muito complexa, exige atacon inicial. Atacon seria o assédio. Você entendeu o que quer dizer? Então, isso é no início, na hora que começa. Às vezes é necessário. Por exemplo, você às vezes é chamada para alguma coisa inocentemente, ingenuamente. Ali vai desencadear um processo de desassédio enorme. Você está entendendo? No entanto, você foi isca inconsciente do assédio. Por isso, a isca inconsciente, a gente não pode julgar fora, ela é muito importante. É a isca inconsciente que se transforma em isca consciente. Você entende? Uma pessoa não fica aí dentro da escagem lúcida de uma hora para outra assim. Ela nasceu do zero e vira. Não, ela tem que passar pela escagem consciente. Agora, ó, isso a gente não precisa também de preocupar. É uma das coisas mais fáceis que acontece na vida de todo mundo, é a escagem consciente. Porque toda hora acontece na vida humana, para muita gente. Nesse momento, deve ter milhões de escagem interconsciencial. Milhões. Eu não quero falar bi, falando bi, só para ser bonzinho. Tá certo? Professor. Se você for colocar as consciências, são milhões. Professor, letra B, aqui em cima. Aqui, ó. Sim? Quais as técnicas que você sugeriria para o retomador de tarefa? A primeira coisa, eu faria, se fosse eu, vamos supor o meu caso. Não é o caso do meu chefe que está aí, nenhum desses. Meu caso. Se fosse comigo, a primeira coisa, eu ia chegar, se eu não soubesse, eu queria saber qual foi o fator que desencadeou o meu afastamento temporário. Então, isso eu teria que saber com calma, já vinha sabendo. Ou se eu não soubesse, eu ia estudar aqui para saber o que é. Isso é o primeiro. Primeira coisa mais séria, básica.
Agora, em vista disso, teria uma segunda questão. Eu já estou com autodefesa suficiente para não cair outra vez nesse mata-burro? Essa é a segunda. Que é terrível essa. Está vendo? Agora, depois disso, o que é que eu deixei para trás que eu agora preciso de recuperar? Quer dizer, foi qual o prejuízo que eu ocasionei para mim e para outros que eu agora tenho que repor, tenho que dar um jeito, vamos ver o que eu faço. Melhorar isso aí. Então, são essas 3 condições só, já é muita coisa para a pessoa fazer. Terrível, não tem saída para isso. De uma lógica conveniente, séria, absurdamente funcional. Entende? Então, o processo é ver isso. Outra coisa, eu não acho que você seja retomadora, não, tá? Por quê? Você estava resolvendo os processos da sua crise de crescimento. Você reconhece isso, né? Reconheço. Então tá bom. Pode. Aproveitar a oportunidade, dentro da Apex nós estamos planejando fazer um encontro de retomadores de tarefa. Então já falamos inclusive aqui com o Carlos, tudo para vai Agora, participar. é bom você tiver aí participar disso, para você saber o assunto, você pesquisar o assunto. A ideia é que ele seja... Retomador é um assunto que nós precisamos de aprofundar mais. Então, eu só queria deixar aqui o meu e-mail para que as pessoas que sejam retomadores ou que tenham interesse nesse assunto possam entrar em contato para a gente marcar essa data. O e-mail é laenioloche@gmail.com. Então, eu peço para quem estiver nessa condição mandar informações que a gente vai marcar esse encontro aí dos retomadores de tarefa. Isso aí vale a pena. Quem é que se sente como retomador de tarefa aqui? Tem alguém? Fora lá? Não, fora ele. Olha lá, ó, olha lá. Ó. Precisa? Até o Plínio entrou nessa. Até o Plínio. Então, vocês estão entendendo, né? Direitinho, né? Passa uma folha aí para colocar os nomes. Assim, vamos oficializar a presença dessa turma. Agora, retomador, gente, olha, como eu estava falando, é um assunto que nós precisamos estudar com mais profundidade para ajudar. Que isso sempre acontece de um modo ou de outro. Por exemplo, existe aquele retomador que nós não conhecemos, porque ele trabalhava, por exemplo, na IAC. Ele não esteve aqui. Agora ele aparece e fala, não, eu sou retomador de tarefa. Já aconteceu vários aqui assim. Eu não sabia. Então são coisas que nós precisamos de nos entrosar, saber o que é que se passa. Agora, ó, existe aquele trinômio célebre, terrível. Acolhimento, orientação e encaminhamento. Aí seria reacolhimento, reorientação e reencaminhamento. Tá certo? Por quê? Porque a pessoa é ré. Tá certo? Tá certo? Olha lá. E ele acha também que tá certo. De modo que o ré. Sabe que o ré é um dos tipos de gargalhada, né? Do gibi. É isso aí. De modo que está tudo certo. Histrionismo é isso. Terrível, né? Mas é o jeito. Agora, quem é que está aí? O que é que vocês têm mais para falar? Vem cá, você, como é que é? Hoje, o que houve com você? Você está pensando, né? Está pensando, né? Fala lá, Igor. Página 9, sim. Item 5 lá dos agentes, né? Insight decisivo. Estava pensando bastante nesse negócio, que às vezes você está no processo lá de autorreflexão e vem um insight que defasa tudo, né? E aí tudo fica claro e é um processo meio paradoxal, porque às vezes você está analisando várias variáveis, mas vem um detalhe que decide tudo, né? Então eu estava pensando aqui na chispa discernidora e no detalhe decisivo, que são 2 outros verbetes que têm relação direta com isso. Mas, de qualquer forma, se eu quisesse ampliar aí essa questão do insight...
O insight é muito interessante pelo seguinte: sempre faz a pessoa lembrar de algo que ela esqueceu. Não é só porque ela reformulou as abordagens, ou se sentiu melhor, ou entrou, às vezes, até numa zona de conforto, porque a patologia diminuiu. Não é isso. Às vezes tem um processo que ela esquecia, ou que estava esquecido, e que ela relembra. Então, o insight, a gente nunca sabe o alcance do enriquecimento que ele traz. É só a pessoa. E outra coisa, de cara no impacto do processo, é muito pouco ainda. Tem que ver os próximos dias, o que acontece, porque aquilo vai fazer a conotação mnemônica da memória da pessoa. E aquilo então se expande. Você entende? Essa expansão é que cria a onda no lago. E o insight, ele então tem esse efeito que nós poderíamos chamar de um efeito secundário, mas que às vezes ele é mais importante do que o impacto inicial do choque que a pessoa teve na hora que ela se reajustou. Você entendeu, né? Então, por exemplo, isso não seria uma convalescência, não. Ela já passou a convalescência. E seria um enriquecimento do estado geral da própria pessoa. Isso é impressionante você pensar. Não, por exemplo, uma pessoa, ela estava no escuro, não sabia para onde ir, não tinha nenhuma noção exata das várias, dentro da versatilidade, a polivalência dela, vários caminhos que ela devia seguir. Aí vem um negócio como se fosse um raio direitinho numa das vertentes. É essa. A hora que ela dá os primeiros passos naquela vertente do processo, que ela tinha aquilo como secundário, ela começa a ver tudo que ela esqueceu. Então, o fio da meada, da lembrança, amplia tudo. Aí ela vê o alcance da besteira, da bobagem, do matar-burro, do desvio, da falta de mancômetro e desconfiômetro que ela vivia. Vai ficar muito mais viva daí em diante. Entende? Agora, essa vertente, isso pode ser processo emocional, profissional, um problema de discernimento em matéria de ocupação de alguma coisa, um processo de vida social dela, um problema de desenvolvimento parapsíquico também. Tudo isso pode ser. Depende da pessoa. O que é? Agora, eu acho que seria bom você, viu, agora, já que você está anotando esses dados aí, ver a taxologia, essas 18 categorias. E ver se você entende o que é isso, e se você acha algum exemplo para colocar nisso na sua vida. Às vezes tem uma ou outra que só isso já vai te dar um insight. O insight aí no caso aqui seria lateral. Ele está de lado. É o círculo. Está entendendo? Círculo pensando. Então veja esses 18. Isso aqui não se brinca. Analisa, olha o que é. Ali a gente fala. Omnicatarse energossomática, a vivência do holorgasmo. Então o processo da sexomática na sua vida. Como é que é isso? Pensa nisso. Isso é importante. Agora aqui. Ontem estive com um cliente durante uma conversa sem intenção. O mesmo contou sobre a filha de um irmão que morreu de câncer aos 4 anos de idade. Entre outras coisas, me contou que, apesar de ter vivido apenas até os 4 anos, a menina mudou a família para melhor. Falou também que essa menina, sempre que perguntava, dizia que estava se sentindo bem. Ela falava algumas coisas de adulto que deixava a família intrigada. Seria um caso de mini proex? Bola, você ainda duvida? Ele está perguntando. Veja, seria uma consciência mais evoluída que a média da família? Pode ser que seja mais evoluída que a média da família naquilo que é o escopo, o desiderato, vamos dizer, a meta que a família é preocupada, ou que gosta, ou o sonho do horário de consumo da família. Pode ser que ela seja superior. Isso me lembrou da mini proex, da monja, no caso do livro Cristo Espera por Ti.
O senhor poderia comentar algo sobre esse assunto? Sim. O problema é o seguinte, você já viu, está na cara. Isso aí é mini ProEx. Agora, precisa de saber o que é que depois ela foi fazer. A hora que todo mundo dessomar, eles vão saber. Às vezes ela já está aqui. Vai ver que ela está aí conosco. Esse povo desse jeito é um monte de gente que está na mini ProEx para acertar. Lembre-se, eu estive nessa, né? Pois é. É um monte de gente. Depois aparece por aqui, com a cara mais deslavada, a cara de paisagem, não é? Escuta isso aqui, que é a minha residência, não é isso? Agora, gente, aqui está a residência, nós vamos colocar, eu vou colocar. Agora, eu quero dizer uma coisa, eu não tenho medo de colocar isso pelo seguinte, isso aqui é um bunker. Você sabe o que é bunker? As portas principais são todas de aço. Tem parede que aguenta bomba. Tem 12 câmaras em torno da casa. E outra coisa, tem também o processo da pesquisa do problema. Está saindo direitinho lá ou precisa a gente pôr? Como é que a gente faz? Aqui. Pode ficar assim? É porque eu não estou vendo. Não, mas precisa de colocar ali, ó, aqui, chega para cá e vem assim. O que vocês acham? Melhor do que isso não é possível. Agora veja, aí não está falando onde é que tem as paredes grossas nem nada. Outra coisa, existe também um negócio, bateu em qualquer coisa, há um disparo de alarme violento. Outra coisa, tudo meu funciona demais, que eu tenho um motor gerador. A luz não apaga. Nada disso apaga. Tá certo? Fora o resto. Outra coisa, aqui também não está falando o pé direito de certos lugares, que também tudo é na base de... como é que é aquele negócio que a gente concreta? Vocês sabem o nome disso? Como é que chama? Um negócio que a gente concreta. A casa é feita com isso. Em cima e embaixo. Chama-se laje. A gente concreta com a laje. Então, olha, não é nada. Agora, ó, eu quero falar pelo menos onde é que está o banheiro que a gente está falando aqui. O banheiro que eu estou falando é esse aqui, ó. Não sei se está lá, está lá? Ó. Olha o dedão, o banheiro é esse, tá certo? Porque tem mais banheiro, tá certo? Vocês estão vendo que aqui tem banheiro, mas esse é banheiro para, aqui ó, é para o povo de fora. Ele fica até na fase de fora. Esse outro aqui é o de dentro. Agora, o meu banheiro é esse. Hein? É o homem? Não, gente, olha lá, eu estou vendo daqui, olha lá. Ah, não, o outro tem que chegar e mostrar aqui. Se eu sei, mas eu tenho que fazer isso aqui. Não é ouro, não. Não dá para te cortar o ouro. Agora, ó, o escritório é esse negócio aqui, ó, comprido, tá certo? O sapo que trabalha comigo na meteorologia, ele mora por aqui, lá de fora, tá certo? Vocês têm uma ideia, a situação toda é essa. Agora, ó, aqui nesse local atualmente, tem dois gatões enormes, que é o Jung e o Freud. São enormes, parecem 2 onças aqui. Agora, as gatinhas, elas circulam por todo esse lado. Mas a branquinha é a dona do escritório, é ela que manda no escritório. É a matriarca da história. Aqui é o escritório da minha mulher, a Graça. Outra coisa que eu quero falar para vocês, a Graça ficou embasbacada a favor desse álbum de fotografias que a nossa amiga fez. Ela conhece dessas coisas. Ela virou para mim e falou assim, ó, nós nunca tivemos uma coisa tão bem feita aqui. Realmente, isso a Graça falou, estou dizendo para vocês, ela ficou besta. Eu também ouvi, o negócio está muito bem feito, a moça é uma técnica, você viu as fotografias? Vale a pena ver. Agora, gente, o que eu quero dizer então para vocês é o seguinte, aqui ele escreveu o bunker, mas na verdade não é.
Praticamente a casa toda é assim. As paredes são grossas. E outra coisa, está cheio de... Não, alarme não é isso. É porta dessa grossura de aço. Entende? Tem várias aqui, que essa planta não está mostrando. Mas é. Agora, na questão, onde está escrito aqui o bunker, o pé direito é alto, não é baixo, não. É dentro, tem uma opção de coisa, tem uma opção de malandragem nessa história toda. Outra coisa, não fica pensando que são as portas de aço. Não. Tem porta de aço e tem janela de aço também. Agora é janela que faz barulho. Parece aquele negócio de castelo. A hora que você puxa. E outra coisa, tudo tem ferrolho de castelo. Sabe o que é ferrolho, sabe? Negócio que entra lá, encaixa tudo e não tem jeito. Agora tem ferrolho que é um verdadeiro, vamos dizer, como se fosse um parafusão. Você puxa e depois põe. A hora que põe, acabou. Aquilo trava tudo, que é uma situação. De modo que a situação é essa. Agora, outra coisa. Nós não temos esse bunker porque o povo estava assaltando ou qualquer coisa, não. O problema é esse. É porque nós viemos para cá e fizemos essa casa na zona rural. Era muita bala perdida que batia aí. Uma dessas balas chegou a quebrar telhas na nossa casa. A bala bateu lá. E outra coisa, a gente lá juntinho, eu vi a hora que bateu, que geralmente a gente está em casa estudando, trabalhando e tal. Então foi por isso que a gente fez o processo para valer. Hoje pode vir bala. Mete bala que a gente aguenta, que não tem problema. O negócio está muito sério. Agora, são muitas portas de aço e tem janela de aço também no meio. Para entender, eu acho que por aí, eu acho que a pessoa vai ver. Agora, outra coisa é o seguinte, aqui não precisa de falar, né, que a entrada é aqui não, né? Está tão claro, né? É, eu também acho que o processo começa aqui, ó. É onde está aberto aqui, né? Eu acho que com isso nós atendemos o nosso amigo, se ele estiver vendo aí, né? De qualquer maneira é isso. Agora, qualquer coisa, lembre-se que nós temos guarda também. No geral, existe gente que mora perto da gente e outras coisas mais. Tem cachorro, tem gato, tem mais outras coisas. Agora, o que eu confio mais são os amparadores. Esses são bravos. Agora, ó, eu estou falando isso tudo porque tem um OFIEX, né, em torno desse território. Aonde? Essa, ele não tem a planta. O Everton, aí, ó. Esse é que eles vão reclamar. Ah, sim. São esses primeiro aqui, né? A omnicatarse, está ótimo. Vamos estudar isso aí. Ela deu aqui a omnicatarse, que eu vou colocar lá. O Spark of Genius, a Mega Chain Reaction Cognitiva, a autocatarsis, ou catalysis, como outros falam, não é isso? A Paracontact Action, o trigger homeostático da CEV, Central Extrafísica da Verdade. Isso tudo serve como omnicatarse, tá certo? Mas o que é que você acha da minha planta baixa de situação nessa condição? Acho que eu expliquei tudo, né? Ela estava preocupada da gente mostrar a planta baixa. Eu disse, não, mas o nosso pode. Não. Tem uma fortaleza botânica que aquilo ali engana. A pessoa entra. Agora, só as 12 câmaras que eu tenho, qualquer um que chegar e se aproximar, a gente já vê. Na hora. São 12 câmeras. Outra coisa, as câmeras, você sabe que são às vezes pequenas, tem umas que o povo nem vê. Não, à noite tem um infravermelho, violento, fica mais claro que de dia. O infravermelho dessas câmeras hoje é super evoluído. Uma outra coisa, de vez em quando vem uma teia de aranha, fica em cima, a gente tem que ir lá e limpar, essas coisas todas são feitas. Essa semana eu tive que estudar bem o processo das 12 câmeras, porque houve um disparo do alarme. Né?
Mas é que não tinha nada. Você sabe que isso é ligado também a uma sede que tem na cidade, né? Era 3h30 da manhã, quando disparou. Daí a pouco eles telefonaram na mesma hora. Olha, é a janela 7. Eu fui lá ver, não tinha nada. A janela 7, por incrível que pareça, é do meu banheiro. Está tudo fechado, com o processo todo, muito sério, não tinha nada. Mas disparou. Possivelmente algum bicho que pegou perto. Você está entendendo? Começa a mexer, força. Às vezes tem bicho, acontece isso. Outra coisa, bicho dá muito, é muita coisa que tem. Agora, outra coisa também, se essa pessoa vai fazer uma coisa parecida, ele precisa de colocar as câmeras. Se vai colocar as câmeras, ele precisa também de saber como funcionar com as câmeras. Câmera, é preciso saber mexer com isso. Não adianta ter visto muito em computador, cinema, não. Tem que conviver com elas. Pelo seguinte, depende do lugar. O que vai acontecer com as câmeras depende do lugar. Não é aquilo que o cinema mostra. O cinema mostra tudo. O cara entrou na repartição, na mercearia, saiu dali, entrou no elevador. Isso tudo é besteira. Não é, na realidade não é nada disso. A coisa é mais embaixo. Então, por exemplo, vamos supor que você está lá e está testando o processo da câmera, porque começou a fazer uns barulhos extra. Você ligou. Aí vem uma chuva danada. Na chuva começa a dar aquelas explosões. Tudo branco. Se você não souber o que é isso, o cara não vai dormir mais, vai acontecer alguma coisa. Às vezes, a própria chuva faz isso. O bicho que está pegando a água, tudo isso você tem que saber. Outra coisa, a hora que aparecer aquele monstro enorme assim, ó, às vezes é uma teia de aranha. Se o cara não souber, como é que fica isso? Outra hora, aparece um bicho enorme, preto, enorme, voando. Está entendendo, Pierre? Tudo isso tem nas câmaras, que elas mostram tudo. Agora, o que se passa? Tem que saber mexer com a câmera pelo seguinte, a câmera, ela amplia aquela câmera que você está querendo. Então, ela está pequena. Você põe um zoom, ela toma conta da sua televisão inteira. Então, você vai ver os detalhes daquilo que você não viu quando ela é pequena. Então, por exemplo, numa chuva, você vai ver todos os tipos de pingo, a situação toda, porque aquilo risca, entende? O processo é violento nisso aí. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tem uma opção de coisa que a pessoa precisa aprender a conviver com a casa igual essa. Não é para qualquer um boboca mexer com isso, não. Senão vai dar mais problema do que tudo para ele. Se vai saber, tem que saber mexer com isso. O problema todo é o seguinte, a minha casa é uma máquina para morar. Vamos entender. É uma moradia que aparentemente é tudo da natureza, como se fosse a casa de Tarzan, mas não é nada disso. Ela é uma máquina de morar com tudo estudado, com discernimento, lógica e racionalidade. Tudo ali funciona. Tudo tem sua razão de ser. Não tem nada extra, e nada. Então, vamos pensar bem, porque não adianta fazer isso aí do jeito que está ali, para seguir apenas. Uma outra coisa, dependendo de quem vai morar nessa casa, ele precisa adaptar de acordo com o povo que morar. Se tiver criança, por exemplo, tem que mudar. Tem uma opção de coisa nesse sentido. Nós não temos criança em casa, a gente tem gatinha, é diferente. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 98 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 12 perguntas online, 36 votos presenciais. Hoje teremos os recados da Rosemary, curso Técnicas Conscienciográficas, o Weber sobre o SCP-3 e Uberaba, o Wildenilson, curso Identificação das Diretrizes da Proexis, a Sandra sobre o SCP-2 e Foz do Iguaçu e a mim sobre o curso 40 Manobras. Antes, com vocês, recado do Amigos da Enciclopédia com Eduardo. Pessoal, boa tarde a todos. Hoje é sábado, sem ser amanhã, domingo. O próximo domingo, dia 1º de agosto, nós vamos ter um mega sorteio aqui, né, para os amigos da Enciclopédia. Nós vamos sortear uma vaga para o curso Práticas do Parapsiquismo Avançado, curso doado pelo IPC, uma vaga para o curso 40 Manobras Energéticas para a próxima turma,
uma vaga também para o curso Balanço Existencial de 2011, um curso promovido pela Apex, 2 vagas para o curso Lexicologia, vagas para o curso ECP1, ECP2, Acoplamentar, Teoria e Prática da Inversão Existencial e um curso doado pela Pré-IC de Pesquisologia. Lembrando também que até o dia 15 de agosto, quem se inscreveu ou renovar sua inscrição no programa Amigos da Enciclopédia ganha 2 meses de academia, aqui da nossa patrocinadora Bioacademia. Então a Bio ofereceu 2 meses de gratuidade, né, para a pessoa que é amiga da enciclopédia, que renovou agora nesse período. E também a gratuidade com um professor de educação física e fisioterapeuta que se ofereceu para fazer uma avaliação completa física, fisioterápica, inclusive medida das articulações, maleabilidade, tudo de graça, né, somente para as primeiras 20 renovações. E no dia 1º de agosto também nós vamos sortear esse laptop que o professor Roberto está segurando, que é um laptop Asus com 160 GB, 160 GB de HD, 2 GB de memória RAM, um Windows 7, tela de LED, um processador de 1.6 e é isso aí, com webcam. Tá ok? Então, quem não renovou, quem não se inscreveu, pode fazer a sua renovação aqui na recepção do CAEC. A gente lembra que nós estamos fazendo uma transição do nosso atual site para um novo sistema. Tá? Então, esses próximos dias, pode ser que você não consiga fazer a sua renovação pela internet. Se não conseguir, envia um e-mail para nós, que nós então vamos dar maiores orientações. Obrigado. Nosso recado é para os teletertulianos que estão escrevendo livros, têm interesse em escrever livro, ou já está com seu livro em andamento. Nós estaremos promovendo um curso no campus Aracê, em Venda Nova do Imigrante, no último final de semana de agosto. Então, as pessoas que tiverem interesse podem entrar em contato com a Aracê ou pelo site www.aracê.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar a todos a participar do 6º ECP3, curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 3. O curso ECP3 é um curso de campo, nos moldes do ECP2, porém é um curso sem pré-requisitos, então qualquer pessoa interessada em participar pode participar, está apta a participar do curso. Inclusive, a sugestão é que vocês possam convidar pessoas interessadas, parentes, amigos, qualquer pessoa que possa estar eventualmente interessada no curso. O ECP3 vai ser realizado na cidade de Uberaba nos dias 3, 4 e 5 de setembro de 2010. Maiores informações através do e-mail scp3@iipc.org.br. Tá certo? Obrigado. Tudo bem? Gostaria, em nome da Apex, estar convidando para interessados que queiram fazer o curso de Identificação das Diretrizes da PROEX. Esse curso vai ocorrer nos dias 28 e 29 de agosto. Ele é um curso bastante avançado no tema Proexologia. Ele vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu. O principal objetivo do curso, eu poderia estar citando aí, facilitar o acesso, favorecer a identificação da linha pessoal da PROEX. Então, ele é um curso que vai trabalhar bastante a autoidentificação da PROEX, a PROEX pessoal. É um curso bem avançado que nós temos aí dentro da Apex. Maiores informações, vocês podem estar acessando o site da Apex, que é www.apexinternacional.org. As inscrições aqui na recepção do CAEC. Quem também quiser pode estar procurando qualquer voluntário aí da Apex, que a gente pode estar esclarecendo, explicando melhor toda a metodologia do curso. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los, aos presentes e aos que nos assistem, para o ECP2 de Foz do Iguaçu, que deve acontecer em 24 até 26 de setembro deste ano. No Rafaim da BR, dessa vez vai ser um curso completamente de imersão, vai ser realizado inteiramente no hotel. As inscrições podem ser feitas no CAEC ou no IIPC. O telefone do CAEC é 45 3525 2652, o do IIPC é 45 2102 1448. Vocês também podem conseguir maiores informações com qualquer pessoa da equipe do ECP2 aqui em Foz. Obrigada. Boa tarde.
Eu convido os presentes e os teletertulianos a participarem da segunda edição do curso 40 Manobras Energéticas, que ocorre aqui no CAEC nos dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro. Esse curso é ministrado pelo professor EPICOM Mário Oliveira, não tem nenhum tipo de pré-requisito e se destina às pessoas que desejam uma omnicatálise das suas energias conscienciais voltadas para a interassistência. Esse curso ele tem desconto se as inscrições foram feitas até o dia 31 de agosto e também, como ele faz parte dos cursos de dezembro, né, ele tem uma série de descontos progressivos em função do número de cursos que a pessoa se inscreve. Então, antecedência e maior número de cursos. Os cursos são todos muito interessantes, Fórum da TENEPS, curso da Dispersividade, acoplamentário. Então, fica aqui o convite para vocês estarem participando. Obrigada e até lá. Mega euforização é o verbete eleito para amanhã, com 14 votos, a especialidade homeostaticologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.